É linda essa canção, né? É linda essa canção, porque mesmo diante da nossa dor, mesmo diante das situações em que de repente você se encontra ou você já se encontrou em algum momento da sua vida, a voz de Deus sempre nos encontra, né? É lindo, essa canção fala muito ao meu coração. Quem for pro grupo terapêutico, eu tô montando uma playlist só sobre acerca desses louvores que são direcionados mais para cura, sabe? Para cura da alma, para cura daquelas situações que de repente a gente ainda não entendeu, né? Então eu vou depois, para quem estiver no grupo terapêutico, lembrando que é depois da manhã, né? Eu vou lançar aqui no devocional para vocês primeiro, né? Ontem lá no culto teve umas irmãs que falaram: André, e se a gente ficar sem e tal? Porque rapidinho vai preencher as vagas. Falei, corre para assistir o devocional de sexta-feira, né? Que eu vou explicar melhor para vocês aqui. Eu vou comparar com vocês aqui também a questão do atendimento individual, né? O valor do investimento de um investimento individual e o valor que você vai investir para um investimento de 6 encontros, gente, assim, ó, 3 espirituais e 3 emocionais, né? Coisas assim que você vai receber mapeamento, você vai receber material para você estudar, né? Eu vou te direcionar a ler alguns livros, a assistir alguns filmes, que tudo isso vai aí trabalhar a sua mentalidade, vai te ajudar sim a ir para um outro lugar, né? A subir mais um degrau aí da sua construção. Mas assim, ó, não perca, tá? É só 12 mulheres. E depois, quando eu finalizar esse grupo terapêutico, né, Andréia, vai ter outro? Eu creio que sim, mas eu não sei quando. Porque quando eu finalizar, né, esse grupo terapêutico, a qual eu fui direcionada a entregar para vocês, eu já vou estar trabalhando num outro projeto. Então eu vou estar trabalhando nos 2 projetos, né? Enquanto eu tô no grupo terapêutico com você, eu também estou fazendo algo que o Senhor me entregou. Lembra que eu falei para você? Principalmente vocês que estão lá no jejum de 21 dias, né? Hoje é o nosso 10º dia. Eu falei para você que no dia 3 do nosso jejum, eu estava em oração e o Senhor me entregou algo, né? Ele apontou até as pessoas que iam fazer parte, né? Ele me entregou até as chamadas, como que eu ia fazer, né? Esses conteúdos. Então, assim, é algo que eu já estou trabalhando, né? Já estou me movimentando. Então, eu vou entregar para você, assim, grupo terapêutico e junto com o grupo eu vou estar fazendo um outro projeto para muito em breve também apresentar aí para você. Então, não sei quando que você pode vir a ter a oportunidade de estar num ambiente seguro, que é o grupo terapêutico, onde você pode falar das suas dores, onde você pode mapear aquilo que dói, aquilo que vem trazendo tristeza para você, né? Então nós vamos construir, né, esse mapeamento juntas aí da sua vida emocional dentro daquele tema que nós vamos trabalhar, né? E você vai ter um conteúdo que vai te ajudar sim a sair desse lugar de estagnação, de vitimismo, para avançar, para viver aquilo que você precisa viver, que o Senhor já entregou para você, né? Então nós vamos romper. André, é assim algo que vai ser mágica na minha vida? Gente, não existe isso, né? Existem processos e você precisa começar a trabalhar. Você precisa começar a se movimentar para você se ver livre de algumas cadeias, né? De repente veio lá da época do seu pai, da sua mãe, e que você olha e fala: ai, minha família é assim mesmo. Não, não é. O Senhor tem algo maior para você. O Senhor tem algo grandioso para você. E eu já fiquei presa muitos anos em algumas situações porque eu achava que era assim. Era normal. Era normal. Não é. Eu vou te mostrar isso dentro do grupo terapêutico. Então, esteja lá. Esteja lá. Sexta-feira eu vou abrir uma oportunidade única para você. Única para vocês que estão aqui no devocional. Vocês vão ter uma oportunidade que depois eu não vou abrir para nenhum outro lugar.
tá? Depois, se não vier a preencher as vagas, eu vou pro Instagram, vou divulgar lá, mas vocês que estão aqui, presta atenção, vocês são a minha prioridade. Então, você vai investir um valor muito menor do que de fato é o grupo terapêutico. Então, você precisa estar na sexta-feira aqui, onde eu vou explicar como que vai funcionar, onde eu vou explicar, né, as aulas, como que a gente vai ser a dinâmica das aulas, como que você vai receber esse material e o que vai ser falado lá dentro dessas aulas. Então, esteja aqui sexta-feira, porque eu quero que você embarque nessa comigo. Vão ser 6 encontros. André, eu não vou conseguir ver, né, ao vivo, porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu viajo muito. Vai ficar salvo. Depois você vai receber o link desta aula para você assistir em um outro momento, né, quando der certo aí para você. O importante é que você esteja aqui sexta-feira, onde eu vou abrir a inscrição, né, as inscrições para você, e depois quem é aquela pessoa que finalizar a inscrição de fato vai para um grupo de WhatsApp e lá você vai receber todas as informações, inclusive da primeira aula. Amém? Vamos orar, porque hoje eu quero te entregar um conteúdo. Ontem uma irmãzinha colocou lá no grupo, né? Nossa, que devocional forte, foi pra mim, né? Muitas coisas que você falou lá são situações que eu estou vivendo. Gente, olha aqui pra mim. Coloca amor nas minhas palavras. Nós estamos vivendo num mundo cada dia mais desafiador. Nós estamos vivendo num mundo onde quem não tiver uma inteligência emocional, onde quem não tiver um emocional fortalecido vai sofrer muito, né? Eu vou até criar um quadro. Vê o que vocês acham. Eu vou criar um quadro aqui no meu Instagram. Eu vou tirar um dia da semana. O quadro vai chamar Entre Irmãs. Olha o que vocês acham. O que vai ser esse quadro, Andréia? Eu vou abrir a caixinha de perguntas e você vai trazer as suas perguntas, tanto emocionais quanto espirituais. Às vezes alguma dúvida que você tem, às vezes uma questão que você quer saber. E aí eu vou responder 5 perguntas nesse dia. Aí você vai perguntar lá, porque ontem eu recebi 2 perguntas, uma eu postei, a outra eu nem postei. Uma eu nem respondi ainda, eu vou responder hoje. Uma é emocional, que a menina perguntou assim pra mim, Andréia, o que fazer, né? O que fazer com as pessoas que falam mal da gente, né? Algo nesse sentido. E outra também no quesito espiritual. Vou responder as 2 hoje. Eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Na questão emocional e também espiritual acerca, né, do mundo espiritual. Então, eu vou abrir lá esse quadro, não sei, tô pensando aqui de deixar um dia, vocês colocam lá suas perguntas e aí eu vou respondendo, né? Acho que eu não vou conseguir responder todas, então eu vou escolher 4, 5 e responder para ajudar você até nesse quesito do seu dia a dia, né? Depois vocês colocam aí o que vocês acham, vê isso aqui na minha cabeça e acredito que vai ajudar, né? Então nós vivemos num mundo, minhas irmãs, que o tempo todo nós estamos lidando com situações emocionalmente falando. O tempo todo, às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, algumas decisões, e às vezes você não vai ter tempo ali, aquele tempo hábil para você pensar, não. E para isso você tem que estar plenamente alinhado emocionalmente, né? Para você não tomar decisões erradas, para você não se estressar com aquilo que não, né, que é banal, para você não tomar para si dores que não são suas, para você aprender quais são as guerras que você vai lutar e quais são as guerras que nem merece que você perca seu tempo. Então tudo isso é algo que nós precisamos ter entendimento. Vai sobreviver a esse mundo que cá entre nós tá cada dia mais desafiador quem tem um emocional forte. Quem sabe falar assim, ó, essa guerra é minha. Não, essa guerra aqui não é minha. Quem entendeu que não precisa da opinião das outras pessoas para elas continuarem fazendo o que elas vieram fazer. Tem muitas pessoas adoecidas porque está dependendo do que o outro fala. Ai, fulano falou mal de mim. Ai, fulano já não gosta mais de mim. Ai, fulano virou as costas para mim. Gente, pelo amor de Deus.
Nós precisamos deixar de ser direcionadas pelas nossas emoções e entregarmos a direção das nossas emoções na mão do Espírito Santo. Foi isso que eu fiz. Espírito Santo, direciona as minhas emoções, porque se eu direcionar, vai dar ruim. Só que o fato de você entregar nas mãos do Espírito Santo a direção das suas emoções, não quer dizer que você não tenha que se levantar e entendê-las. Ei, você precisa entender o contexto da sua vida. Você precisa entender o que você viveu lá atrás, né? Eu sempre falo, a infância é um chão que nós vamos sempre pisar. Nós vamos sempre caminhar. Sempre caminhar. A infância é algo que vai apontar para aquilo que nós estamos vivendo hoje. E isso eu vou te explicar dentro do grupo terapêutico, tá bom? Por isso que você precisa estar lá, porque eu quero você. Coloca amor nas minhas palavras. Emocionalmente forte e espiritualmente inabalável. E nós vamos construir desde ali, do início até o momento em que você, assim como eu hoje, se sente um pouco melhor, né? Eu já te falei aqui essa semana que eu era a louca das emoções. Eu era grosseira, eu era chorona, eu era frágil, eu era mimizenta. Nossa, ninguém podia falar nada comigo. Eu falei, não, eu quero sair desse lugar. Então, se você quer sair desse lugar aí, né, de autocomiseração, de ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, coitadinha de mim, e para você evoluir, vamos juntas. Eu vou segurar sua mão. Não vou deixar você. Vou te passar tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que foi válido para mim. Além dos bônus que você vai ganhar aqui, né? Meu Deus. Nem tem como, vocês não sabem na sexta-feira, o tanto que, assim, vai ser algo extraordinário. Então, eu quero orar com você e por você. Quero te entregar hoje uma palavra e te entregar algo sobre fragilidades. Primeiro, eu quero orar. Fecha seus olhos, se você puder. Eu quero orar com você e por você. Eu quero pedir a Deus para que Ele abra sua mente nesta manhã. Para que Ele, através do Espírito Santo, te convença de tudo aquilo que você precisa ser convencida nesta manhã. Fecha seus olhos. Pai, é no nome grandioso e poderoso do Teu Filho Jesus que eu oro. Nesta manhã, em favor da vida das suas filhas, das minhas irmãs. Pai, eu não sei o que elas trazem dentro dos seus corações. Eu não sei quais têm sido as demandas emocionais, espirituais que essas minhas irmãs têm enfrentado. O que eu sei, Pai, é que o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso demais para nos ajudar. O Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é aquele que cura a nossa alma, o Senhor é aquele que vai desde a raiz das nossas dores e mesmo que dor, o Senhor as arranca, porque o Senhor nos quer livres de toda tristeza, livres de toda enfermidade física, emocional, livres de tudo aquilo que nos prende. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, abra a mente dessas minhas irmãs. Abra o entendimento delas, Pai, para que elas possam ter entendimento do que elas precisam no dia de hoje, para suas vidas, para que elas possam não somente ser melhores para os outros, mas melhores para si. Em nome de Jesus eu declaro, eu profetizo uma bênção de entendimento e clareza nesta manhã. Que nós não venhamos a ser enganados, mas que a verdade do Senhor fale grandemente e fortemente ao nosso coração, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra. E para que os nossos também sejam alcançados através do nosso posicionamento. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, cura, liberta, restaura e traga à tona aquilo que precisa ser curado. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Se você concorda com esta oração, você digita aí, amém. Oh, glória a Deus, Eliana. Tá salvo lá no YouTube, tá? A live de ontem. Quem aqui
já identificou esta semana algumas questões emocionais dentro de si que precisam ser resolvidas? Quem aqui, desde segunda-feira, identificou que tem algumas questões? Andréia, com a aula de segunda, com a aula de ontem, meu Deus, eu identifiquei que, né, me veio às vezes até alguma memória, né, de alguma coisa da infância, da adolescência. Eu identifiquei que eu preciso ter um olhar voltado para isso na minha vida. Não precisa contar o que é, não. Só fala se veio algum gatilho, alguma percepção, algo que você precisa olhar com mais carinho na sua vida. Gente, até em mim vem. Opa, essa área aqui eu preciso me cuidar mais. Ontem eu tava no culto e veio uma irmã conversar comigo. Aí ela falou assim pra mim: Andréia, minha irmã, ora por mim, porque eu preciso ter zelo com as minhas palavras, né? Eu preciso deixar de ter um certo tipo de comunicação e ter uma comunicação mais amável, uma comunicação mais fortalecida, uma comunicação mais clara, algo assim que realmente acolha. Aí eu falei pra ela assim, ó, a palavra do Senhor fala pra nós que nós devemos vigiar e orar, certo? Por que vigiar? Porque nós, principalmente nesse contexto que nós vivemos, o tempo todo, minhas irmãs, vocês vão concordar comigo, nós estamos sendo bombardeadas. E já faz um tempo que eu não falo, mas antigamente no devocional eu falava muito sobre isso, que nós devemos tomar cuidado com os nossos portais externos. O que é isso? O que é portal? É algo que abre para que você permita que influências externas entrem. Quais são os nossos portais externos? Os nossos olhos são portais espirituais externos. A nossa boca, o nosso nariz, o nosso ouvido são elementos que vão captar informações vindo de fora e que a gente traz para dentro. Então, tomar cuidado com aquilo que eu vejo, tomar cuidado com aquilo que eu ouço, tomar cuidado, vigiar minha língua. Gente, esses dias eu tive uma lição. Vocês acham que, André não passa por essas situações? Eu passo por muitas situações. E esse dia eu tive uma lição e eu comentei com uma intercessora, uma amiga intercessora que caminha muito perto de mim. Eu falei assim pra ela assim: olha, o Senhor fez um tratamento em mim. Eu preciso parar de comprar guerras que não são minhas. Porque pastorear, direcionar, amar, cuidar é uma coisa. Agora, você tomar para si algo que é do outro, isso não. Isso não. Porque aí quando as coisas dão errado, quando as pessoas não querem ouvir aquilo que precisa ser ouvido, elas se voltam contra ti. Então a gente precisa ter sabedoria. Eu falei pra ela: amiga, eu preciso ter essa sabedoria, eu preciso aprender que tem guerras que não são minhas. E todas as vezes que a gente entra em guerras que não são nossas, nós sofremos. Então o Senhor trata comigo, assim como eu tenho certeza que trata com você, de situações específicas também. E glória a Deus por isso. E hoje eu quero ensinar para você, eu quero falar na realidade com você sobre fragilidades. De 0 a 10, sendo 0 muito ruim e sendo 10 muito bom. O quanto nessa escala você considera que você é uma mulher frágil emocionalmente? Essa eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. 0 é muito ruim. André, eu sou muito frágil. Não pode nem olhar pra mim que eu tô chorando. Não pode nem olhar pra mim que eu já falo: ai meu Deus, fulano não gosta de mim, fulano... E 10 é assim: não, André, eu sou forte, eu sou resiliente. Eu não sou frágil mais não. Eu já fui, mas hoje eu tô assim um pouco melhor. De 0 a 10, eu quero que vocês coloquem as notas aí nos comentários, né? A Andréia é 5, porque assim, hoje eu melhorei um pouquinho mais. A Andréia assim, eu tenho muito que aprender, mas eu tava lá no 0, então hoje eu tô um 4. Ótimo, coloquem as notas aí. 7. Muito bem. Vou colocar a minha também, tá?
Eu acho que eu tô no 9. Eu passei e passo por tantas situações que hoje eu acho que eu tô no 9. Mas sabe de onde eu saí? Do 0. E pode ser que você que tá aí, ó, num 2, num 3, até mesmo no 0. Tem jeito, tá? Tem jeito. Você só precisa olhar pra você. Você só precisa ressignificar algumas coisas. Você só precisa olhar e ter entendimento que eu e você, nós não somos fortes o tempo todo. O mundo nos cobra isso. A pressão do mundo tá todo o tempo falando para nós, ó, você tem que passar uma imagem de que você é forte, de que você consegue tudo, de que tudo que vem sobre você, você consegue resolver. Ei, olha para mim, nem sempre. Nem sempre. Mas o que eu vou te ensinar aqui é que, mesmo que você esteja numa situação de fragilidade e esteja frágil, olha aqui pra mim, você precisa entrar em contato com essa fragilidade, mas você precisa também tomar cuidado para você não sangrar no tanque de tubarões. Olha isso. E quantas vezes eu sangrei num tanque de tubarões? O que é isso? Quando você sangra no lugar errado, as pessoas usam da sua fragilidade contra você. Vê se isso aconteceu já com você. Isso já aconteceu comigo. Quando você compartilha as suas fragilidades com pessoa que não vai te dar destino, anota essa frase. Quando você expõe suas feridas, para quem não tem remédio, essa pessoa vai causar em você mais dor. E eu tô aqui para te ensinar que, embora você esteja passando por uma fragilidade ou esteja frágil, é seguro sim você olhar para as suas feridas, para as suas dores, para aquilo que se tornou frágil para você e se perguntar. Anota aí. Não porque isso tá acontecendo comigo, mas para quê? O que essa fragilidade vem me confrontar? O que eu tenho que aprender com isso que eu ainda não aprendi? A resposta vai vir, você vai se surpreender. Então, estar frágil é um período. Existem momentos na minha vida, eu vou usar como exemplo aqui o falecimento da minha mãe, né? Gente, nas primeiras semanas, no primeiro mês, eu falava assim, meu Deus, o quanto essa situação de perca me deixou fragilizada. O quanto essa situação aqui me fez olhar para a minha vida num todo. O que acontece? Muitas de nós, porque a gente não quer lidar com a dor, porque a gente não quer de fato entender, porque é difícil mesmo, sabe o que a gente faz? A gente pega a nossa fragilidade e encobre. E joga debaixo do tapete, sabe? E veste a nossa armadura de forte, de corajosa, de eu posso tudo, eu consigo tudo. E isso é que tem feito de muitas pessoas emocionalmente doentes, emocionalmente frágeis. Porque quando eu escondo aquilo que deve ser trazido à tona para resolver, ei, deixa eu te falar, você não vai expor as suas fragilidades para qualquer pessoa. Lembra? Você não vai sangrar no tanque de tubarões, mas existem pessoas que Deus levanta para te ajudar a sair desse lugar de autocomiseração. Você precisa entrar em contato com aquilo que dói. Olha o que diz Provérbios 28:13. Anota aí para você ler. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e as deixa alcançará misericórdia. Eu preciso ter coragem de olhar para aquilo, para aquela fragilidade e perguntar: o que
você quer me ensinar? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Mas o fato é não esconder aquilo que precisa ser revelado. Mais uma vez, no lugar certo. Quando eu entendo isso, quando eu tenho esse olhar de aceitação, que eu estou num lugar onde eu estou frágil, onde eu estou vulnerável, mas que eu posso sair desse lugar, que esse lugar também me ensina, eu coloco em mim, presta atenção, tiro em mim a armadura de coitadinha, de vitimismo e coloco em mim a armadura, a vestimenta de autorresponsabilidade. Ei, deixa eu te falar, às vezes ninguém te falou. Enquanto você ficar culpando os outros por aquilo que você está passando, você não vai sair desse lugar. Ah, André, mas é porque você não sabe. O fulano me traiu, o fulano me abandonou, o fulano falou mal de mim pelas costas, o fulano é isso, o fulano é aquilo outro. Nananana. Ei, para de mimimi. Se pergunte, qual é a minha responsabilidade diante dessa situação? O que eu posso fazer? Tá, ele me traiu. Tá, ele me deixou. Tá, ele me apunhalou pelas costas. Qual que é a minha responsabilidade? E comece a se levantar para sair desse lugar. Nós temos muito claro na Bíblia o exemplo de Davi. Lembra? Davi, um homem segundo o coração de Deus. É bonito, né? Mas Davi era perfeito, gente? Não era. Davi cometeu um pecado. Lembra do adultério com Batseba? Lembra? Só que Davi, ele quis esconder aquilo? Não. Pelo contrário, ele usou o poder absoluto como rei para garantir que todos os detalhes daquele pecado, daquele fracasso, fossem publicados num livro que hoje eu e você lemos todos os dias. Para que as futuras gerações, ao lerem, soubessem que, embora ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus, ele também errou. Ele também tinha as suas fragilidades. Só que qual que é a diferença? Ele não escondeu. Ele expôs. Eu errei mesmo, Senhor. Eu errei mesmo. Me perdoa. Se humilhou diante de Deus. Mas nós não. Nós queremos, encobrir as nossas fragilidades. Encobrir os nossos pecados. Ai, porque ninguém pode ver. Porque você imagina... Olha, eu como líder, eu como pastor, eu como empresária, eu como fulano. Imagina o outro saber que eu fiz isso, que eu falei isso, que eu me comportei dessa forma. Não. Tira. Olha. E se pergunta. O que esta situação quer me ensinar? Ei, eu tenho certeza que você vai sair desse lugar muito mais rápido. Para de culpar os outros. Para de culpar seus pais. Tem pessoas aqui nesse devocional. O Espírito Santo está soprando no meu coração e ele não mente. Que vive culpando a vida que tem pelos pais. É porque meu pai não fez isso. Isso tudo que eu passo é culpa da minha mãe. É porque eu não tive uma boa mãe. Ou porque eu não conheço meu pai. Por causa disso, por causa daquilo outro. Para. Quando você entender que os nossos pais, eles fizeram para nós o que eles conseguiram, porque assim como eu, como você, nós somos criadas, nós, né, isso que essa moça me falou ontem foi tão interessante, que ela falou, André, ela tava falando que ela fala muito palavrão, sabe? Ela falou, André, eu não quero falar mais. Aí ela falou, o que é isso? Eu falei, isso também é muito cultural. Gente, lembra que eu falei um dia pra vocês que a gente aprende a pecar dentro de casa? Olha num contexto de uma família que tem um pai que é alcoólatra, que tem um pai que fuma. Você pode olhar para o filho. A tendência dele seguir o mesmo caminho é altíssima.
Porque foi o que ele aprendeu dentro de casa. Nós aprendemos, melhor dizendo, a pecar dentro de nossas casas. Ei, mas você não é obrigada a viver um padrão familiar, um padrão cultural que tá te fazendo mal. Você sabe por quê? Porque esse padrão cultural, emocional que você herdou da sua família, se você não se levantar, vai alcançar suas gerações. Aceite as suas fragilidades, mas trate-as. Trate-as. No Salmo 51:17. Não precisa abrir, tá? Ou melhor, vamos abrir. Vamos abrir, eu quero que você abra. Salmo 51:17. Vamos ler juntas. « 51:17. Depois a gente lê outra passagem também, deixa separado. Passa tão rápido, né, gente? Aqui, o tempo. Salmo 51:17. Olha o que Davi falou. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ei, tá difícil, tá doendo, quebranta o seu coração. Se apresente diante do Senhor com esse coração quebrantado e com esse espírito quebrantado. O Senhor não resiste. Davi errou feio. Teve um caso com Batseba e ainda matou o marido dela, mandou matar o marido dela. Grave ou não é? Mas ele saiu desse lugar. Ei, eu errei. Eu vou com o meu coração quebrantado. Eu vou com o meu espírito quebrantado diante do Senhor e peço perdão. Eu não permito que esse erro, que essa situação que veio sobre mim, defina quem eu sou. Essa fragilidade não é sua. Não é sua. Você está passando por algo. E você sabe o que é mais interessante? Que eu estava meditando sobre isso hoje de manhã. Que muitas das situações, às vezes, de fragilidade que eu e você passamos na vida, nós podemos mudar a nossa ótica e olhar assim, ó, é permissão do Senhor. Que isso, Andréia? É permissão do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Vamos ler? Abre aí 2 Coríntios. 2 Coríntios, lá no final, mais no final da Bíblia, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Vamos entender isso. Muitas das coisas, das demandas que às vezes a gente olha e fala, eu sou frágil nisso. Gente, presta atenção. Deus permite também, para que nós possamos entender que a nossa dependência está nele. A sua dependência tem que estar em Deus e não nessa situação aí, não nessa fragilidade, não nesse pecado que você cometeu, não nesse erro que você cometeu. Ontem eu ainda falava com outra irmã, né, hora após o culto, ela veio me falar algumas situações e eu falei assim, minha irmã, basicamente, vamos trocar em miúdos, vamos resolver aqui, vamos resumir. O que alimenta Satanás é pecado. Satanás se alimenta dos nossos pecados. Não tem pecado? Não tem comida. Andréia, mas eu errei. Eu pequei. Se arrependa logo. Vai aos pés de Jesus. Vai à cruz de Jesus e fala assim, como nós acabamos de ler, com o coração quebrantado, com o espírito quebrantado. Pai, me perdoa, eu errei. Agora não, nós queremos fazer o quê? Encobrir. Não contar pra ninguém. E isso vai nos deixando frágil, fragilizada, triste, desanimada. Satanás vai entrando, vai matando, vai roubando, vai destruindo, vai fazendo o que ele faz de melhor. É isso que vocês precisam entender. Tantos grandes homens de Deus
eles não eram perfeitos, eles tinham fraquezas, muitas fraquezas. E a Bíblia não escondeu isso. Vamos ler isso aqui, que depois eu quero te trazer algumas fraquezas que às vezes você não teve total entendimento ao ler a palavra, de alguns homens que eu e você admiramos na palavra, homens de Deus, mas que embora homens de Deus, tiveram as suas fragilidades, tiveram as suas falhas, e a Bíblia não esconde isso. Ei, eu e você, nós vamos errar. Quer saber? E muitas vezes a gente erra com vontade de acertar. A gente erra achando que tá fazendo certo. Quem aqui que é mãe, que às vezes não errou por amor? Eu vou dar tudo pro meu filho. Eu vou proteger o meu filho. Meu filho. Cria uma autoproteção nos filhos. Cria uma redoma assim de vidro nos filhos. Nossa, é intocável. Nunca vai trabalhar. Eu vou dar tudo que tem. Não é assim? Gente, a gente faz aquilo ali porque a gente quer. A gente faz aquilo ali porque na nossa cabeça de pai e de mãe, a gente tá amando. Só que lá na frente a gente vai ver, meu Deus, eu criei um homem e uma mulher muito fragilizada, porque tudo eu resolvo. Nós precisamos amar, sim, direcionar, sim, cuidar, sim, mas deixar também que os nossos filhos, eles tenham as suas próprias experiências. Eu contei aqui pra você da Valentine, né? Valentine tava namorando, menino muito bonzinho, dando tudo certo, né? Felizinha, ppp, né? Eu direcionando, que jeito que tem que ser um namoro santo, namoro que agrada ao Senhor. Fui falando. Esse ano, no carnaval, ela chegou chorando e falou, titia, o fulano terminou comigo. Só que o Senhor já tinha falado pra ela, já tinha pedido o relacionamento dela. E ela falou assim, titia, Deus falou comigo, eu não ouvi. Então eu não ia terminar, mas aí ele terminou comigo. E aí eu pude presenciar a tristeza do coração de uma pessoa que eu amo. E aí o que eu fiz? Falei, vem cá, vou te dar colo, chora, é difícil. Mas eu tive que permitir que ela tivesse as suas próprias experiências com a dor de um término, que é um luto. Eu não posso colocar numa redoma de vidro e às vezes falar assim, né, por exemplo, o que eu poderia falar às vezes se eu não tivesse um equilíbrio emocional? Larga a mão disso, esquece isso, ele também não te merecia. Eu podia usar essas coisas. Não, filha, glória a Deus. Você viu que o Senhor fala. Ele te pediu, calma, é porque não é o momento, você tá muito nova, você vai viver muitas coisas ainda, deixa o Senhor alinhar, mas chora mesmo, é difícil. Eu dei vazão à dor dela, eu falei, chora porque é difícil. Gente, a Valentina ficou uma semana sem meia capenguinha, dias melhores, outros dias piores, mas assim, ela se recuperou muito rápido. E hoje eu falo assim, nós vamos ter nossas fragilidades, vamos, mas nós não temos que estar o tempo todo frágil, não. Nós temos que reagir, nós temos que levantar, nós temos que falar, não, tudo bem, passei por isso, glória a Deus, o que eu aprendo com isso? E vida que segue. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, presta atenção, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. André, o que é esse espinho na carne? A Bíblia não traz o que é esse espinho na carne. Às vezes esse espinho na carne de Paulo é uma fragilidade. Às vezes é algo que o faz lembrar da humanidade dele.
que o faz lembrar que o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, às vezes, existem momentos na nossa vida, minhas irmãs, que o Senhor permite algumas fragilidades, algumas situações, para lembrar a mim e a você que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Agora, nós precisamos ter coragem de nos levantar e falar assim: eu errei, me desculpa. Isso é uma fragilidade para mim, me ajuda. Nós precisamos ter coragem de levantar as nossas mãos e reconhecer que sozinhos nós não conseguimos. Todos nós, eu, você, Moisés, Oséias, Jonas, Paulo, todos nós somos profundamente falhos e incompletos, mas não há exceção, tá? Sabe essa pessoa que você admira? Coloca aí, pensa aí no seu coração uma pessoa que você admira. Sabe o seu pastor? Sabe o seu líder de célula? Sabe a sua melhor amiga? Pois é, eles são falhos. Não há exceção. Mas o que vai nos diferenciar é o nosso levantar de mão, é o nosso coração quebrantado diante do Senhor. É entender que existem algumas fragilidades, algumas situações na nossa vida que o Senhor vai deixar como espinho na carne para lembrar a mim e a você que o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque se Ele tira, você vai achar que foi você que conseguiu sozinho. Porque se Ele tira, você vai se exaltar e falar assim: fui eu que fiz isso, eu que fiz aquilo outro. Não, existem situações que Deus vai deixar na nossa vida, na minha e na sua, para nos lembrar que o poder de Cristo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E assim como o apóstolo Paulo, nós vamos agradecer também por nossas fragilidades, mas cuidar, entender que tipo de mensagem que essa fragilidade está trazendo para mim. O que em mim precisa ser curado. Ontem eu estava atendendo uma... Deixa eu fechar aqui, tá, gente? Agora mesmo eu fecho. Foi algo que veio aqui à memória, eu quero compartilhar com você. Ontem eu estava assistindo uma aula e a moça a mentora, né, falou assim que existiu uma situação X lá na vida dela e que ela perguntou para ela assim, ó: por que eu estou passando por isso? No sentido de o que eu tenho que aprender com isso? Às vezes as situações vão se repetindo na nossa vida. Vou citar um exemplo: relacionamento tóxico, relacionamento que o marido judia da mulher, ou a mulher judia do marido também, o contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que elas vivem num círculo vicioso. Já viu? Larga algo assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Termina um relacionamento, começa outro e é as mesmas características de homem, de comportamento. Por quê? Porque não parou para se perguntar: por que isso vem repetindo na minha vida? O que essa situação quer me dizer? O que essa situação quer comunicar comigo que eu ainda não aprendi? É isso que nós precisamos ter entendimento. Tá fazendo sentido aí para vocês? E entender que se nem a Bíblia escondeu as falhas e as fraquezas dos seus heróis, por que eu e você, nós fazemos um esforço danado para parecermos fortes o tempo todo, para esconder aquilo que está nos matando? Por isso que eu falo para você, mulher, que o grupo terapêutico é um lugar seguro para a gente tratar disso. Pega essa aí pra gente fechar. Moisés foi um assassino. A esposa de Oséias foi uma prostituta, está na Bíblia. Pedro censurou Deus. Noé se embebedou. Jonas, ele foi um racista. Jacó foi um mentiroso. João Marcos abandonou Paulo. Elias
esgotou-se emocionalmente. Jeremias era deprimido e tinha fortes pensamentos suicidas. Tomé duvidou, precisou ver para crer. Moisés também era temperamental. Timóteo tinha úlceras. Todas essas pessoas, elas comunicaram a mesma mensagem. Que todo ser humano na Terra, presta atenção, independente dos seus dons, das forças, dos talentos, independente, é fraco, é vulnerável e totalmente dependente de Deus e também das outras pessoas. Nós não vamos sozinhos. Nós não conseguimos sozinhos. Por isso que eu estou aqui para segurar a sua mão nesta jornada de 6 aulas no nosso grupo terapêutico, emocionalmente forte, espiritualmente inabalável. Sexta-feira eu trago mais informações e eu te espero amanhã e também na sexta às 6h57 da manhã. Amém? Tomara que tenha feito sentido para você a live de hoje, né? E que o Senhor continue falando ao seu coração. Nós estamos nessa semana meditando no Salmo 139. E eu te vejo amanhã. Hoje é dia de célula. Tem célula aqui na minha casa. Condomínio Imperador, indo para Honorópolis. Você é nossa convidada especial. Não fiquem de fora dessa, tá bom? Hoje é um dia muito especial, onde a gente se reúne para falar do amor do Pai, para acolher os irmãos. É um momento muito precioso que o Senhor separou para nós. Eu te vejo aqui às 19h30. Para aqueles que ainda não puderem vir, amanhã às 6h57 aqui, tá bom? Beijo seu coração. Deus te abençoe.